Severino Gomes da Silva, 75 anos, a São Miguel Arcanjo e a Nossa Senhora das Graças, e pelos 54 anos de casamento de Jorge Adega e Elci. Pedidos de oração: Bruno Silva Galdino, Juan Soares Galdino, Renan Soares Galdino, pela recuperação da saúde de Luzia Dias Macedo, pela saúde de Clara, André Marcelo, Tainá Menezes, Edna Maria Menezes Caldas, Sidney dos Santos, pela família Moreira, Almir Pereira da Silva, Zélia Maria da Silva. Sufrágio: Débora Carla da Silva Alves, 1 ano, Carlos Alberto da Costa, Sandra de Oliveira Almeida, Ana Lúcia de Oliveira Santos, Maria Cirene dos Santos, Carlos Roberto Maia, Iris Gonçalves da Costa, Lediane Pinto Sampaio, Rodrigo dos Santos, pela família Mota, Brito, Gonçalves e Teixeira, José Gomes da Silva, Maria Gomes do Nascimento, Fabiano Pereira da Silva, pela família Silva, Frederico Pereira da Silva e por todas as almas do purgatório. Tu anseias, eu bem sei, por salvação. Tens desejo de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia. Vamos hoje também rezar de forma especial pelo nosso primeiro encontro de casais que está acontecendo, para que aqueles casais que lá estão possam renovar a sua experiência com Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Queridos pais, vocês transmitiram a vida a esta criança e a receberam como um dom de Deus, um verdadeiro presente. Que nome escolheram para ela? Esse é o Joaquim, uma salva de palmas. Pelo batismo, esta criança vai fazer parte da igreja. Vocês querem ajudá-la a crescer na fé, observando os mandamentos e vivendo na comunidade dos seguidores de Jesus?
Padrinho e madrinha, vocês estão dispostos a colaborar com os pais em sua missão? E todos vocês, queridos irmãos e irmãs aqui reunidos, querem ser uma comunidade de fé e amor para esta criança? Nosso sinal é a cruz de Cristo. Por isso vamos marcar esta criança com o sinal do Cristo Salvador. Assim, Joaquim, nós te acolhemos na comunidade cristã. Na alegria da redenção que nosso Senhor nos confere por sua morte e ressurreição, entoemos o nosso hino de louvor. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, vos louvamos, bendizemos, adoramos. Nós vos glorificamos e nós vos damos graças. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Jesus Cristo, Senhor Deus, Filho único do Pai, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, vós que estais à direita do Pai. Tende piedade, vós que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, acolhi a nossa súplica. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Só vós sois o Santo Senhor, o Altíssimo, só vós, Jesus Cristo, com o Espírito e o Pai, em sua glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Oremos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto
de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que vai me condenar? Palavra do Senhor. Andarei na presença de Deus.
Leitura da carta de São Tiago. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e lhes falta a comida de cada dia. Se então alguém de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Assim também a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer: tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Tua palavra vai minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Hoje a liturgia nos traz leituras muito fortes e leituras muito importantes para o tempo que nós vivemos.
Ouvimos Tiago falar sobre o que é ter fé. A fé, ela deve se manifestar em obras. E ouvimos toda essa discussão acerca de quem é Jesus. Talvez se Jesus hoje perguntasse a mesma coisa para nós, as respostas seriam surpreendentes. Meus queridos, Jesus pergunta para os seus discípulos: quem estão dizendo que eu sou? E as respostas são bem interessantes. Uns dizem que tu és João Batista, ou seja, estão presos apenas à pregação de Jesus. Estão presos talvez nem à pregação, mas à postura que Jesus tem em relação aos fariseus, por exemplo. Lembremos que João Batista, quando os fariseus, os escribas foram até ele, João Batista olhou para aquele povo e disse: quem vos ensinou a fugir da ira que há de vir, raça de víboras? Coisa muito parecida com o que Jesus falou para essa mesma classe. Então, olhando apenas para esse aspecto de Jesus, eles diziam que ele era João Batista. Outros diziam que Jesus era Elias. Por quê? Porque Elias, um dos maiores dos profetas, o pai do profetismo em Israel, era um profeta que realizava muitos sinais, muitos milagres. E talvez olhando para os milagres de Jesus, e somente para os milagres, somente para aquela manifestação material, diziam: não, Jesus é Elias, Jesus é um milagreiro. Não que Elias fosse milagreiro, mas se prenderam apenas a esse aspecto. Outros dizem que é um dos profetas, ou seja, mais um que vai falar de Deus, mais um que vai falar da esperança de Israel que nunca chega. E Jesus pergunta então, joga a bola então para os seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro prontamente, segundo Mateus, inspirado pelo Pai, responde: tu és o Messias. Mas curiosamente Jesus não se empolga com a resposta de Pedro. Está corretíssima a resposta de Pedro: tu és o Messias. E provavelmente aqueles que seguiam Jesus concordavam com Pedro. Pedro está como porta-voz, como primeiro entre os irmãos, o porta-voz deles ali. E diz: tu és o Messias, para nós tu és o Messias. E Jesus não se empolga com essa resposta. E faz o quê? Começa a mostrar como ele é Messias. Então, diante da resposta de Pedro: tu és o Messias, Jesus, ao invés de dizer como vai ser então o reino, como que vai expulsar os romanos, como que vai fazer isso, como é que vai fazer aquilo, Jesus começa a revelar o seu plano de Messias, de rei de Israel. E começa a falar, bom, eu vou sofrer muito, vou ser rejeitado por quem não devia me rejeitar, por aqueles que são mais entendidos, eu serei rejeitado. Vou ser entregue na mão dos pagãos, vou ser morto, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. E Marcos, ele diz que Jesus dizia isso abertamente, ou seja, Jesus não estava falando de forma parabólica aqui. Jesus estava falando, revelando o seu segredo. O segredo messiânico que Marcos esconde durante quase todo o evangelho. Só que o que acontece? O que Jesus está falando do seu ser Messias é muito diferente da imagem, da ideia que Pedro e os outros apóstolos tinham do Messias. Os judeus esperavam um Messias político. Esperavam alguém que fosse expulsar os romanos, que fosse devolver a hegemonia a Israel, que metesse o pé em Herodes, que estava ali usurpando o povo.
não esqueçamos que entre os discípulos haviam alguns que eram zelotas. O que eram os zelotas? Os zelotas eram os terroristas da época, né? Os radicais judeus. Ou então, para não ficar uma imagem só ruim, comparando ao nosso terrorismo hoje, eram a resistência judaica, a resistência armada judaica. Lembremos que Barrabás provavelmente era um zelota, porque matou um soldado romano. Os zelotas, eles faziam isso. Qual romano eles pudessem matar, eles matavam. Então imaginemos que os discípulos tinham essa imagem de Messias, que também não corresponde a Jesus. E aquilo começa a desmoronar na cabeça de Pedro. A ideia de Pedro, o que ele quis dizer, talvez começa a ruir. E Pedro fala assim: não, Jesus, espera aí, eu falei que tu és o Messias. Para com isso, você não vai morrer não. Como é que o Messias, como é que o libertador vai morrer? Como é que o libertador vai se entregar na mão das autoridades? Como é que é isso? Para, não, as pessoas vão embora, as pessoas não vão entender. E Jesus, sem ira, chama os discípulos, olha para Pedro e diz, publicamente, Pedro repreendeu Jesus à parte. Jesus vai publicamente e diz para Pedro: vai embora, Satanás. Satanás, aquele que não quer servir. Nós temos muitas imagens de Jesus. Nós temos muitas ideias de Jesus e do cristianismo. Temos muitas fés por aí. Ou fezes, sei lá como que fala, né? O trocadilho vale, porque o que não é verdadeira fé é outra coisa. Mas há muita ideia de Jesus aí. Há muita ideologia que pega de Jesus apenas aquilo que lhe convém. E que quando olha as palavras de Jesus, quando olha as exigências de Jesus, e sobretudo aquelas que os teólogos consideram as mesmíssimas palavras de Jesus, como o Sermão da Montanha, como o Evangelho que lemos quinta-feira, assim, não, peraí, isso daí não é bem assim não. Esse negócio de dar outra face, Evangelho de quinta, peraí, não é bem assim não. Esse negócio de perdoar, de se alguém tirar alguma coisa de mim, eu não pedir de volta, esse negócio, não, peraí, a gente pode interpretar isso, Jesus não quis dizer exatamente isso. Não, peraí, Jesus não quis dizer que são felizes aqueles que choram, não quis dizer que são felizes os pacíficos. Não quis dizer aqui que são felizes os que têm fome e sede de justiça. Não é ao pé da letra. Claro, não somos fundamentalistas. Mas há palavras de Jesus que são inegociáveis. E muitos cristãos hoje rejeitam o que Jesus disse para ficar com uma imagem de Jesus, a sua imagem e semelhança. Com um Jesus feito a partir das suas ideologias, muitas vezes marcadas pelo pecado. E o que acontece? Que temos uma fé morta. Que temos um Jesus falso. Que pensamos como os homens e não como Deus. Não é à toa que depois de repreender a Pedro, Jesus chama todo mundo e diz assim: aqui o negócio é o seguinte, não sou só eu que vou morrer não. Não sou só eu que vou sofrer não. Quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perder. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, daquilo que eu ensino, da boa nova que eu estou trazendo, esse ganhará a vida. Ou seja, Jesus não volta atrás na sua decisão, não volta atrás no seu ensinamento, como não voltou atrás no ensinamento sobre a Eucaristia. E diz, a verdade é essa que quer ser cristão, a fé cristã não é algo pelo que nós matamos, é algo pelo que nós morremos. Outras fés são diferentes. Jesus diz, espera aí, não é dessa forma que vocês pensam que nós vamos instaurar o reino de Israel, que vamos restaurar o reino de Israel. Eu restaurarei com o meu sangue. E quem quer me seguir
tenha certeza que o discípulo não é maior que o mestre. Assim como os judeus disseram no discurso do pão da vida que essa palavra era dura demais, hoje muitos cristãos estão dizendo que essa palavra de Jesus é dura demais, que não é bem assim. Ora, meus irmãos, não somos obrigados a crer no que Cristo disse, mas nós temos que ser honestos e não camuflar, não prostituir aquilo que Jesus realmente ensinou. Porque senão, qual é o valor do reino de Deus? O que é o evangelho de Jesus? Portanto, nós precisamos olhar para nós mesmos, ter sinceridade. Chega em casa, pega os evangelhos e olha as palavras de Jesus. E se pergunta, você e você mesmo, você e Deus, eu realmente acredito nisso que Jesus está falando aqui? Essa é a minha fé. Porque, meus irmãos, podemos dizer que temos fé, mas se não vivermos as últimas consequências de Jesus e do seu evangelho, nós não temos as obras que manifestam a nossa fé. Olhemos a primeira leitura. E olha que Isaías nem é da época de Cristo. O que Isaías diz? Prestem atenção. O Senhor abriu meus ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. O que é esse abrir os ouvidos? O Senhor me fez ouvir e compreender a sua palavra. Eu não resisti a essa palavra. E qual foi a consequência? Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Por quê? Porque sou um conformista? Porque nós temos que estar resignados? Não, porque o Senhor é meu auxiliador. E por isso não sairei humilhado. A fé, que aquela palavra que Isaías acolheu, fez com que ele não fosse como os outros. Fez com que ele vivesse os valores que Deus lhe mostrava. Porque afinal de contas ele viu o Santo dos Santos aberto. Ele foi tocado pela brasa de Deus. Não tem como ser igual. Não tem como pensar igual a quem não conhece a Deus, meus irmãos. Portanto, faça o teu exame de consciência. Não se prenda nem ao que eu estou falando. Pega as palavras de Jesus simplesmente. E lendo, uma por uma diz: eu me conformo ao que Jesus está falando ou eu discordo disso? Daí, você tem duas atitudes. Ou você abandona a fé, ou você se converte, porque ainda tem tempo. Irmãos e irmãs, fiquemos de pé e supliquemos a misericórdia de Deus por esta criança, por sua família, padrinho e madrinha, e por todo o povo de Deus, dizendo: lembrai-vos, Senhor, das crianças que hoje renascem da água e do Espírito, das famílias que apresentam seus filhos para receber a vida nova do batismo, lembrai-vos, Senhor, dos padrinhos e madrinhas que assumem o compromisso de ajudar seus afilhados a crescer na fé, lembrai-vos, Senhor, desta comunidade que acolhe estas crianças como pedras vivas escolhidas de vossa igreja, lembrai-vos, Senhor, dos pastores e ministros, servidores da graça e do amor de Deus, lembrai-vos, Senhor, de todo o povo batizado, testemunha do Evangelho, lembrai-vos, Senhor, de todas as pessoas que na comunidade se dedicam à missão evangelizadora, lembrai-vos, Senhor, de todas as pessoas que promovem a justiça e a paz no mundo, lembrai-vos, Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São João Batista, rogai por nós. São José,
rogai por nós. São Pedro e São Paulo, Rogai por nós. Santa Maria Madalena, Rogai por nós. Santana e São Joaquim, Rogai por nós. todos os santos e santas de Deus. Rogai por nós. Ó Pai, Senhor da vida, enviastes vosso Filho ao mundo para nos libertar da escravidão do pecado e da morte. Lembrai-vos desta criança que deverá enfrentar muitas vezes as tentações do mal. Libertai-a do poder das trevas. Dá-lhe a força de Cristo e a luz do vosso Espírito, para que, livre do pecado original, viva sempre como vosso Filho no seguimento de Jesus, que vive e reina para sempre na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque no vosso imenso amor criastes o mundo para a nossa habitação. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque criastes a oliveira, cujos ramos anunciaram o final do dilúvio e o surgimento de uma nova humanidade. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque através do óleo, fruto da oliveira, fortaleceis vosso povo para o combate da fé. Ó Deus, proteção do vosso povo, que fizestes do óleo vossa criatura um sinal de fortaleza. Concedei a esta criança a força, a sabedoria e as virtudes divinas, para que siga o caminho do Evangelho de Jesus. Torne-se generosa no serviço do reino e digna da adoção filial. Alegre-se por ter renascido no batismo e pertencer à vossa igreja. Por Cristo nosso Senhor. O Cristo Salvador lhe dê sua força, que ela penetre em tua vida como este óleo em teu peito. Meus irmãos e minhas irmãs, sabemos que Deus quis servir-se da água para dar sua vida aos que creem. Unamos nossos corações suplicando ao Senhor que derrame sua graça sobre os seus escolhidos. Ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos, realizais maravilhas invisíveis. Ao longo da história da salvação, vós vos servistes da água para fazer-nos conhecer a graça do batismo. Já na origem do mundo, vosso Espírito pairava sobre as águas para que elas concebessem a força de santificar. Nas águas do dilúvio prefigurastes o nascimento da nova humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade. Concedestes aos filhos de Abraão atravessar o mar vermelho a pé enxuto, para que, livres da escravidão, prefigurassem o povo nascido na água do batismo. Vosso Filho, ao ser batizado nas águas do Jordão, foi ungido pelo Espírito Santo. Pendente da cruz, de seu coração aberto pela lança, fez correr sangue e água. Após sua ressurreição, ordenou aos apóstolos: Ide, fazei todos os povos discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olhai agora, ó Pai, a vossa igreja, e fazei brotar para ela a água do batismo. Que o Espírito Santo dê por esta água a graça de Cristo, a fim de que homem e mulher criados à vossa imagem sejam lavados da antiga culpa pelo batismo e renasçam pela água e pelo Espírito Santo para uma vida nova. Nós os pedimos, ó Pai, que por vosso Filho desça sobre esta água a força do Espírito Santo, e todos os que pelo batismo forem sepultados na morte com Cristo, ressuscitem com ele para a vida, por Cristo nosso Senhor. Queridos pais e padrinhos, o amor de Deus vai infundir nesta criança uma vida nova nascida da água pelo poder do Espírito Santo. Se vocês estão dispostos a educá-la na fé, renovem agora as suas promessas batismais. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, vocês renunciam ao pecado. Para viver como irmãos, vocês renunciam a tudo que causa desunião. Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, autor e princípio do pecado. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu?
Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Esta é a nossa fé, que da igreja recebemos e sinceramente professamos, razão de nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Amém. Vocês querem que Joaquim seja batizado na fé da igreja que acabamos de professar? Sim. Sim. Joaquim, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas. Pode subir. Querida criança, que o Espírito Santo a consagre com este óleo para que participe da missão do Cristo, sacerdote, profeta e rei. Agora que você faz parte do povo de Deus, siga os passos de Jesus e permaneça nele para sempre. Amém. Joaquim, você nasceu de novo e se revestiu do Cristo. Por isso traz a veste batismal. Que teus pais e padrinhos o ajudem por sua palavra e exemplo a conservar a dignidade de filho de Deus até a vida eterna. Amém. Eis a luz de Cristo. Joaquim, você foi iluminado por Cristo para se tornar luz do mundo. Com a ajuda de pais e padrinhos, caminhe como filho da luz. Amém. Uma salva de palmas. Apresentemos a Deus as nossas ofertas, a nossa vida, renovando também o nosso batismo, junto com o batismo do Joaquim. Como ouvimos, nós no batismo somos enraizados no Evangelho, somos chamados a dar os mesmos passos de Jesus. Não deixemos que nada modifique isso em nós. Cantemos. Transformar também minha vida.
vida. O pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu este milagre de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Sede propício, ó Deus, às nossas súplicas, e acolhei com bondade as oferendas dos vossos servos e servas, para que aproveite a salvação de todos o que cada um trouxe em vossa honra. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso, quisestes reunir de novo, pelo sangue do vosso Filho e pela graça do Espírito Santo, os filhos dispersos pelo pecado. Vossa Igreja, reunida pela unidade da Trindade, é para o mundo o corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo, para a glória da vossa sabedoria. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Deus do universo, terra e céu estão cheios da vossa glória. Oh, 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 Hosana, Hosana nas alturas. Oh, oh, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, oh, oh, Hosana, Hosana nas alturas. Oh, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós
o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todo, isto é o meu corpo que será entregue. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Gregório e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que está... Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Como filhos do Deus da paz, saudai-vos com gesto de comunhão fraterna. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor te abençoe para que possas agora distribuir dignamente a comunhão, o corpo de Cristo aos teus irmãos. Discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde encontrar
que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e a paz. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico, mas te ter é a maior diferença em mim. Se os maus combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer e ter a experiência de sobreviver.
Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar até chegar ao céu. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Se calar o som da minha voz, em silêncio estarei a orar. Se numa prisão me colocar, eu vou te adorar. Se minha família me trair, eu vou sonhar com Deus, viver teus planos. Isso é parte de uma carreira de cristão. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar até chegar ao céu. Oremos. Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia penetre todo o nosso ser, para que não sejamos movidos por nossos impulsos, mas pela graça do vosso sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Na próxima quarta-feira nós teremos o nosso louvor no monte, lá no sítio Nossa Senhora da Ajuda, em Cordovil, às 20 horas, né? Às 19 horas sairá o ônibus aqui da Matriz. E também o setor Juventude está vendendo doces após a missa, em prol do retiro dos jovens que acontecerá em novembro, né? Contamos aí com a ajuda de todos. Vamos chamar os aniversariantes aqui na frente, né, junto com Joaquim, para a consagração à Nossa Senhora. Lembrando também que hoje às 19 horas é a chegada, né, do encontro de casais, né? Não terá missa, porque eu sou um só, né? Mas, né, vai ter um louvor e a chegada do pessoal. Então, contamos com a presença de vocês, né? Venham acolher esses nossos irmãos, né, que fizeram, né, esse encontro, e também aqueles que desde novembro do ano passado estão se preparando
né, para essa graça. Está sendo uma grande bênção o nosso encontro. Então, venha participar da nossa alegria. (54 anos de casados? Uma salva de palmas, 54 anos. Muito bem. Vamos olhar para a imagem de Nossa Senhora. Virgem e Mãe de Deus e nossa, a Ti consagramos esta criança que hoje renasceu pela graça do batismo. Sede para ela apoio e refúgio. E por Tua maternal intercessão, ajudai-a a crescer em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens, como fizestes com Teu Filho Jesus. A Ti também, Senhora, nós consagramos esses aniversariantes de vida e de casamento. Alcançai-lhes, Senhora, a graça de nosso Senhor, para que, sustentados por ela, possam servir a Deus com fidelidade nesta terra e um dia junto a Ti contemplá-lo no céu. Por Cristo nosso Senhor. Cantemos juntos a consagração a Nossa Senhora. Ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como como coisa e propriedade vossa. Amém. Uma salva de palmas para os nossos aniversariantes, para o Joaquim. Deus abençoe e aumente, cada vez mais a graça na vida de vocês. Lembrando também, que agora no final do mês corre a rifa, do Gol, 2011. Ainda temos alguns bilhetes, está por apenas R$20. Então ajude a nossa paróquia, compre e ajude também a vender, esses bilhetes. Os interessados, é só procurar a Creuza no final da missa, que ela está com os bilhetes. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Glorificai o Senhor com vossa vida, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.